todos. Sejam bem-vindos a mais um Luz no Campus, o último do ano de 2010, mas de peso, né? Demorou para ter o Luz no Campus, mas nós conseguimos trazer nosso querido Roberto Chiniachi, e a gente já agradece a sua disponibilidade e presença aqui, Roberto. Esse ano de 2010 foi muito importante para a FEPAF, ano de 30 anos da fundação. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder trazer conferencistas desse naipe para a FCA, né? Agradecer aos patrocinadores que com a gente trabalha junto desse Luz do Campus, que é a Caixa Econômica Federal, que nos deu bastante apoio nesse evento, a Prefeitura Municipal de Botucatu, o Diário da Serra, e, logicamente, a Fundação, a FEPAF, né, que é um evento da FEPAF, e a Faculdade de Ciências Agronômicas, né. Estou falando hoje em nome dos diretores, diretor-presidente da Fundação, que é o professor Ulisses Cunhas, e o professor Vivaldo Bellini, que é o diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas. Desde já a gente agradece todo o apoio que temos dado para esse evento, né? Eu quero agradecer ao professor, não só agradecer, como dar os parabéns ao professor Iraê por organizar esse seminário, estava vendo os palestrantes. Que oportunidade que vocês têm, que oportunidade maravilhosa. Parabéns. Essa é sem dúvida, gente, o conhecimento é o grande tesouro que existe. A gente era muito pobre lá em casa, minha mãe era uma empregada doméstica, meu pai ficou órfão com 7 anos de idade, a gente teve uma infância muito pesada. E um dia meu pai me colocou na escola, ele devia ter uns 5, 6 anos de idade, e eu lembro dessa conversa, quando eu lembro, me emociono, meu pai falou para mim: Beto, meu filho, você vai estar na escola. Eu falei: não, pai, nem sabia, mas eu sei, né? Ele falou assim: ó, por enquanto a gente é pobre, a gente está trabalhando, mas deixa eu te falar, sabe aquelas casas bonitas da praia? Sabe aquelas casas bonitas da praia? Ó, quem vai levar você para lá vai ser a escola. Então, se a professora falar, aprende e faz o que ela mandar. Você entendeu, filho? Eu até hoje faço isso. Quando eu estou com um professor, alguém que eu respeito, que eu vejo que sabe, eu escuto e aprendo. E continua sendo assim. Nós vivemos na era da informação. Deixa eu entrar logo na palestra. Bom, nós vamos falar sobre o sucesso e ser feliz, mas eu vou pegar o tema felicidade de um outro jeito. Não vou pegar, embora eu já tive a oportunidade de ir nos mosteiros do Himalaia, eu gosto muito da minha formação. Embora eu seja doutor em administração de empresas pela USP, eu já tive várias vezes nos mosteiros zen budistas do Himalaia, já tive com os mestres indianos, já fui umas 20 vezes para a Índia com os vários mestres, Sai Baba, já tive a oportunidade de ir nos mosteiros zen budistas da Kamakura. Mas eu vou pegar o tema felicidade no começo, a gente via Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, para a gente poder entender um pouco mais o tema felicidade. Para a gente entender o tema felicidade, a gente tem que entender a primeira coisa, é o mundo que a gente vive. Alguns mestres na Índia falam o seguinte: é muito fácil você subir para o Himalaia, ficar lá quietinho e ser feliz. Só que o complicado é que se você vai ser feliz, você não vai viver, você não vai amar. Algumas pessoas daqui devem estar lembradas. Você ficou um mês sem amar ninguém, sem namorar, sua vida estava calma. Aí um dia você resolveu se apaixonar, sua vida ficou uma bagunça. Lembra disso? Não é só você, é que o amor traz uma bagunça. As pessoas pensam assim: puxa, quando eu amar alguém, quando eu encontrar alguém, vai ser calmo, vai ser tranquilo. Deixa eu te avisar, não é assim que as coisas são construídas. E eu lembro um mestre que eu tive na Índia chamado Osho. E uma discípula do Osho, uma grande terapeuta, falou assim: Osho, eu vivo sentimentos opostos. Quando eu estou sozinha, eu vivo uma calma, uma paz. Mas fico vazio nessa calma e nessa paz. Até que aparece alguém, eu me apaixono por esse alguém. Minha vida fica cheia, fica dinâmica. Mas eu começo a me sentir segura.
Eu começo a ter desejos de controle, de possessividade. Como que eu faço para ter a paz dentro do amor, dentro da paixão? Aí eu falo, esse é um dos grandes desafios. Muita gente fala assim, eu não quero mais amar, vou viver sozinha, vou ficar quieta no meu canto. Legal, só que sua vida fica vazia. Tem um controle. Eu olho algumas mulheres, né, um dos grandes desafios da mulher é amar sem querer controlar o sujeito. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu lembro, eu escrevi um livro chamado Amar Pode Dar Certo. E esse livro Amar Pode Dar Certo vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Tinha uma época que todo mundo estava lendo. Eu ia no aeroporto, estava os casais lendo Amar Pode Dar Certo. Ia no avião, estava todo mundo lendo Amar Pode Dar Certo. E esse livro de 86, faz um tempinho, né? Nessa época a gente recebia cartas, não é como agora, a gente recebia cartas. E uma mulher me escreveu uma carta que era assim: Roberto, eu sou muito ciumenta, possessiva e controladora. Eu percebo que quando eu me mostro, eu conheço um sujeito, eu me mostro desse jeito, os homens não ficavam comigo, ninguém queria me namorar. Agora eu estou namorando o sujeito, está tudo legal, mas eu estou escondendo que eu sou dominadora, possessiva, ciumenta. Em quantos meses que eu posso mostrar a minha vontade de... Gente, não pode nunca. Não é que não pode, você tem que trabalhar isso dentro de você. Seja através da meditação, seja através de uma terapia, seja através de uma autoanálise, uma autorreflexão, mas, gente, não pode. O sujeito não tem culpa de você estar apaixonado por ele. A mesma coisa com o homem, né? O homem começa a namorar alguém, ele já quer transformar em coisa, né? Coisa. Não, então você tem que me esperar desse jeito, você tem que fazer desse jeito, né? Isso não vai dar certo, porque quando o homem transforma a mulher numa coisa chique, né? É o homem de negócio. Um outro mestre dizia assim: o mundo dos negócios sempre foi dominado por homem de negócio. E o homem de negócio clássico, ele é um sujeito que quer dar o mínimo possível e receber o máximo possível. Lembra disso? O padeiro de antigamente. Agora não, agora já tem padarias maravilhosas. O padeiro de antigamente, eu vou pagar o mínimo possível, comprar o trigo mais michuruco e vou procurar vender o pão pelo maior preço. E aí, essa é a cabeça do homem de negócio clássico. De antigamente. Gente, deixa eu falar para vocês, nunca trabalhem com um homem de negócio. Um patrão que é um homem de negócio, ele vai procurar te dar o mínimo possível, te tirar o sangue e vai te dar o mínimo possível. Ele quer o máximo e vai te dar o mínimo. Mas deixa eu falar para vocês, nunca contrate um homem de negócio. Por quê? Porque ele vai trabalhar na sua empresa, vai querer te dar o mínimo possível e tirar o máximo possível. Mas mais ainda, para as mulheres, nunca namore ou case com um homem de negócio. Por quê? Porque vai te sugar o máximo possível e vai te dar nada. É a cabeça do cara. Mas deixa eu avisar os rapazes. Nunca case com uma mulher de negócio. Porque ela vai procurar te dar o mínimo possível e tirar seu sangue. O que eu quero dizer para vocês? Gente, quando a gente fala de felicidade, eu gostei muito do professor Iraí trouxe esse tema. Gente, o mundo, ele está um caos, ele está uma bagunça. Não é isso? O pessoal invade lá o complexo do alemão. A gente fala, pô, mas por que ele me invadiram há 10, 15 anos atrás? Sabe por quê? Não, porque tinha uma desgraça que é assim, quem manda? Vai ser a Marinha que vai mandar? Vai ser a Polícia Civil? Vai ser a Polícia Militar? Gente, o pessoal fala o seguinte, eles estavam muito mais preocupados com a imagem dele do que com o estrago do tráfico. Gente, polícia, exército, foi criado para ficar pensando neles ou para servir? Todo mundo quer as coisas para agora. Todo mundo quer tudo para agora. Então, por exemplo, antigamente a gente queria pensar assim, putz, eu vou para Portugal. A gente ligava para... Antigamente, há 2 anos atrás, eu ligava para gente de viagem, eu quero ir para Portugal. Aí ela passava 2, 3 dias e te dava a resposta.
Quando você pensa, vou viajar para algum lugar, você tem paciência de ligar para a gente de viagem, esperar 2, 3 dias? Não. Você entra lá no Google, coloca Lisboa, Sintra, Porto, você quer na hora. Você quer a resposta na hora. Então, por exemplo, você trabalha na Natura, você liga, alguém da Natura, você trabalha numa empresa de embalagem, alguém da Natura te liga e fala assim, olha, eu preciso de 10.000 embalagens para quarta-feira da semana que vem. Aí você fala, bom, eu te dou uma resposta amanhã. Tá bom uma resposta amanhã? Eu estou mudando de fornecedor de um site X que eu tenho lá. Aí me ligou agora, era até aquele telefonema que eu recebi, eu tive em 15 minutos. Aí eu disse, posso dar esse orçamento, esse projeto daqui 5 dias? Não. Eu estou indo para os Estados Unidos sábado e preciso disso para amanhã. Não, depois da manhã. É muito. Dei 3 dias para o sujeito, tá bom? Mas aí você fala assim, eu te dou esse orçamento. Quando? Amanhã. Legal, orçamento amanhã. Que horas termina o seu amanhã? Que horas termina o seu amanhã? Vamos lá, gente, todo mundo em cor. Que horas termina o amanhã seu? Oi? 6. Oi? Meia-noite. Para a maioria das pessoas, o amanhã termina às 6 da tarde. O amanhã comercial. Você junta a sua equipe, vamos fazer análise, podemos entregar, que preço, não sei o que. Amanhã, aí você fala, não, vou entregar antes, às 3 horas da tarde você liga para a Natura. Olha, vamos fazer o preço é tal. Aí a pessoa fala assim, putz, já fechei. Pô, você falou que era até amanhã que eu tinha? Mas o amanhã da empresa sua concorrente era 9 da manhã e foi bom o projeto, eu fechei. O amanhã mudou de dimensão. Antigamente o amanhã terminava meia-noite. O amanhã comercial, gente, termina às 6. Mas o amanhã, para fechar negócio, termina às 9 da manhã. Por quê? Porque você quer a resposta na hora. E o que acontece quando você não dá a resposta? Sabe quando você não dá a resposta que aconteceu? A resposta já foi dada. Por exemplo, seu chefe está lá, problema de caixa, dívida com o banco, um monte de problema, aí ele fala para você, puxa, eu preciso dessa proposta para amanhã. Aí você não faz nada e não entrega nada amanhã, ainda que seja amanhã das 6 da tarde. Ele já teve a resposta. Isso é muito parecido com o que acontece nos relacionamentos. Então, por exemplo, a moça saiu com o sujeito no final de semana. Amigos da escola, amigos do trabalho, conheceram uma festa, saíram sexta. Tá? Talvez quiseram responder aquela pergunta do meu, no seu, ou no seu aonde. Ficar. Vocês estão me entendendo, então, ficar. Essa história é moderna, mas eu vou contar histórias antigas, porque eu sou do tempo que o verbo trepar significava subir numa árvore. Muito zumbi. Antigamente, quando as crianças trepavam na árvore, lembra disso? Era uma coisa totalmente ingênua. O verbo trepar, não é isso? Um garoto chegava para o filho e falava assim, vamos trepar na mexeira? Você vai subir na mexeira. Vê, as coisas vão mudando com o tempo. Mas aí ficaram, almoçaram no sábado, domingo, cada um foi para sua casa. Aí a sua amiga, não você, obviamente, sua amiga, mas saiu com esse sujeito. Namoro ele ou não? Sai de novo ou não? Aí muitas moças fazem assim, puxa, é legal, beijo, nota 8. Conversa, nota 5. Cultura, nota 9,5. E fica assim, você não é um cara legal. Aí ela pensa assim, putz, vai me ligar daqui a pouco, domingo à noite. O sujeito não liga. Segunda de manhã, ligou. Ela pega o telefone e diz, não, legal, sou uma mulher autônoma, independente, assumo que eu quero. Toca, na vida, ela deixa o recado na caixa postal. Tarde termina e não liga. À noite ela manda um e-mail. Nada. Terça de manhã ela pega e liga para o escritório dele. Fala com a secretária, ela está numa reunião. Aí eu deixo o recado, ele não liga. Ela manda um torpedo. Terça tarde sua amiga sai com você. E você conta a história, você fala, sabe,
eu deixei um recado na caixa postal dele, mas eu acho que ele não vê recado na caixa postal. Bom, mas só mandou, não, eu mandei um e-mail à noite, mas eu acho que o notebook está com problema. Aí na terça, ele falou, você só fez isso? Não, eu só liguei para a secretária, mas eu acho que a secretária dele não dá recado. O que mais você fez? Mas eu estou tendo. Aí o que você fala para ela? Amiga, ele já respondeu. Você não fala isso? Mas o que ele respondeu? Ele falou que ele não está afim de você. Óbvio que ele deu o recado da caixa postal. Óbvio que ele abre os e-mails. Óbvio que a secretária dele dá recado. Óbvio que ele viu o torpedo. Só que ele respondeu de um jeito que você não gostaria que ele respondesse. Esse é o tal do naoísmo. Portanto, a gente precisa responder. Se a gente quer que algo aconteça, você responde. Algo que aconteça do jeito que você quer. Então, esse é o mundo, gente. É um mundo muito veloz. Eu estava num debate esses dias e o Sérgio Valente, presidente da DM9, falou, olha, a gente lá na DM9 fala o seguinte, e-mail é coisa de tiozinho. Hoje você pega o celular e liga. Reunião, gente. Reunião cada vez mais é coisa ultrapassada. Liga. Liga no Skype, liga no celular, faz teleconferência. Esse é o mundo. As forças do mal estão cada vez mais competentes. Então muita gente fala assim, Roberto, sabe, eu sou honesto, no Brasil ninguém valoriza honesto. Peraí, no Brasil ninguém valoriza honesto e competente. Honesto é só uma parte, gente. Não basta ser honesto. Esses dias, um dos meus filhos a gente estava conversando, os desafios e tal, e ele falou assim, pai, o mundo que eu estou começando é mais complicado do que o mundo que você começou, não é? Muito mais complicado. Quando eu me formei médico, se você trabalhasse bastante, era que nem você ter uma padaria. Se você trabalhasse bastante, você tinha sucesso. Hoje, infelizmente, eu vejo tanta gente trabalhando bastante, e cada vez que essa pessoa vende algo, ele quebra mais. Esses dias eu falei para um grupo de decassegues. O decassegue, você sabe, né? Os brasileiros que vão para o Japão agora estão voltando. Eu estava em Marília um tempo atrás, uns 10 anos atrás, e eu gosto de xeretear, de ter histórias. E tinha um decassegue, né, um sujeito que foi para o Japão, que matou, trabalhou 7 dias por semana, 12 horas por dia, e trouxe $100 mil. O que ele fez? Ele montou uma avícola do lado do supermercado. O preço que ele comprava o frango era maior do que o preço que o supermercado vendia. E cada vez que ele vendia um frango, ele aumentava o tamanho do buraco. Por quê? Porque ele tentava seguir o preço do supermercado. Então, não basta mais ser um guerreiro, não basta ser um trabalhador. E quando a gente fala de felicidade, eu gostaria muito de trazer para vocês o maior desafio da vida, gente, é combinar sucesso com felicidade. Quando a gente é muito jovem, a gente tem muito tempo, mas a gente não tem dinheiro para nada. Então a gente sai da faculdade, imagino que a gente tem alguns acadêmicos aqui, você sai da faculdade, aí você começa a ganhar um salário legal, só que você não tem tempo mais, porque as suas férias são pequenas, e depois você resolveu trabalhar com a sua família, você vai ter menos tempo ainda. Então, a felicidade está muito ligada ao sucesso. O jornalista adora perguntar assim, Roberto, qual é a síntese da sua mensagem? É você conseguir integrar sucesso e felicidade. Ninguém é feliz se não tem dinheiro para pagar a escola do filho, se não tem dinheiro para pagar aluguel. Não tem muita razão disso. E eu gostaria de falar para vocês, a gente precisa entender cada vez mais a lógica da realização pessoal. A gente não adianta procurar, né, assim, Roberto, eu fui para a Índia muitas vezes, ia lá, ficava meditando, aí a gente tinha que botar o cabelo careca, ficava 2 meses comendo arroz integral com água, só tomando água, não tinha doce, não tinha nada, eu sou móvel. Embora na Índia
eles apoiam o doce. Eles dizem assim, coma doce para ficar doce. Eu, como sou um doceiro, nadava de braçada. Mas é muito complicado, o seu filho está passando fome, você não consegue fazer meditação, você não consegue desligar. Então, o conceito de felicidade tem que estar integrado ao sucesso. Muita gente fala, tem dois tipos de sucesso. O sucesso interior chama felicidade, o sucesso exterior se chama realização. Nós precisamos dominar esse leão do nosso trabalho. E eu vou falar bem pouquinho, porque não é o tema dessa nossa conversa, mas a gente precisa dar um jeito de ser competente, de ter conhecimento. Nós brasileiros precisamos estudar muito, viu gente? O brasileiro estuda muito pouco. Muito pouco. Eu estava dando uma entrevista agora para um jornalista. Eu estou indo sábado para Orlando. Eu trabalho em Orlando há uns 20 anos, mais ou menos. Orlando tinha um centro de convenções para 30 mil pessoas. Imagina, o teatro para 30 mil pessoas. Destruíram o centro de convenções de 30 mil pessoas para construir um centro de convenções para mais de 50 mil pessoas. Dessas 52 mil pessoas. Por que Orlando destruiu e construiu um novo centro de convenções? Imagina se a gente... Quantos centros de convenções o Brasil tem para 30 mil pessoas? Sinceramente, não deve ter nenhum. Eles destroem o centro de convenções para 30 mil pessoas para construir um de 51 mil lugares. Sabe por quê? Porque quando tem congresso nos Estados Unidos, vão 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Se você só tem o centro de convenções para 30 mil, você perde competitividade. Não vão 40, 50 mil pessoas para encher seus hotéis, encher seus restaurantes, comprarem nas suas lojas, irem para os parques. Precisa de 50 mil lugares. Quantos congressos no Brasil a gente vê com mais de 3 mil pessoas? Raríssimo. Por quê? Porque o adulto ele sai da faculdade. Primeiro, o sujeito frequentemente está na faculdade e nem na faculdade ele estuda. Ele sai da faculdade e ele não estuda. A gente precisa estudar. Então, e deixa eu falar para vocês, precisa pegar livro mesmo. Precisa pegar livro para estudar. Vê, Roberto, é que eu sou secretária. Cara, se você vai ser uma secretária, Roberto, eu vou montar meu negócio, você precisa estudar. O Brasil precisa valorizar conhecimento. E deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez até ruim encrenca, a internet não é um bom lugar para estudar, é um bom lugar para se informar, mas para aprofundar não é. Eu ainda continuo acreditando em livrão, pegar o livro e conversar com o autor, liga com o autor, fica, não, eu concordo, boa ideia, não boa ideia. Nós precisamos estudar. Eu sei que tem gente que faz muito sucesso no mundo dos negócios sem estudar. Mas deixa eu falar, a maioria das pessoas que a gente conhece tem as informações-chave desse negócio. Então, você vai ver 1000 informações, você vai pegar 5, você vai pegar 10. E o mundo de hoje é o mundo das informações. Google, por que os criadores do Google ficam trilhardários? O Google organiza informações. Nós precisamos saber informações que nos auxiliam. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês, eu acredito no estudo. Eu acredito no estudo pesado. Então, muitas vezes as pessoas falam, tem uma história sufi. Eu estou muito feliz, porque eu estou podendo dar uma palestra que nunca ninguém me contrata para dar essa palestra. Então, tem uma história, então hoje eu posso passear sobre vários. Tem uma história sufi que eu acho o máximo. Que um dos mestres que eu tive lá na Índia usaram para falar a importância da meditação. Tinha uma comunidade, uma tribo, que vivia longe da sociedade. E um dia um deles teve que ir para a cidade. Ele foi para a cidade e voltou. Quando ele voltou, como é que é a cidade? Putz, tem um negócio chamado carro, que leva a gente de um lado para outro. Tem um negócio chamado televisão, tem um negócio chamado rádio. Mas qual é a coisa mais legal? Tem um negócio chamado torneira. Torneira. Que legal, torneira. Torneira vai resolver todos os nossos problemas de água. E mesmo, então vamos comprar uma torneira. Levaram e trouxeram uma torneira. Aí o sujeito juntou todo mundo e falou assim, olha que coisa maravilhosa. Aí ele fez um buraco na parede. Olha só, gente, agora tem que carregar água, tem que armazenar. Olha que maravilha. Encaixou a torneira. Aí girou. Olha, não veio nada.
Aí falou, poxa, vamos cachê direito. Não veio nada. Falou, poxa, eu coloquei a parede errada, veio outra parede. Pô, me venderam uma torneira errada. O que eu quero dizer para vocês? Quando vocês verem uma pessoa de sucesso, saiba que tem água vindo de algum lugar. Ou essa pessoa trabalha mais, ou ela tem visão, ou ela escuta mais, ou ela tem uma boa consultoria. Mas alguma coisa alimenta essa pessoa. Alguma coisa alimenta. Não adianta a gente só olhar o que o sujeito faz. Não adianta. Só assim, não. Pô, daí depois a gente fala assim, o Roberto faz palestra. O que ele faz? Ele conta história, conta anedota, conta caso. Tá bom. As pessoas falam, pô, esse maluco faz um doutorado. Esse maluco estuda administração de empresas no Japão em 94. Gente, olha o que alimenta. Lógico que esse meu mestre falou assim, precisa fazer meditação. É da meditação que vem a força do que você faz. Quando vocês assistirem um palestrante falando, e frequentemente os seus pais falando, os seus pais vão falar assim, use a estratégia da abelha. Eu quero falar para vocês, usem a estratégia da flor. Qual que é a diferença da abelha e da flor? Porque, qual é a diferença da estratégia da abelha e da estratégia da flor? Oi? Qual que é a diferença? Quem me fala? Oi? A abelha faz isso, a flor oferece o que ela precisa. A flor oferece, a abelha Busca. A abelha busca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em tudo na vida, tá? Em tudo na vida. Hoje de manhã, um monte de vendedores pegaram a malinha e saíram para vender. Como uma abelha. Tomaram não, venderam, tomaram não. Alguns negócios foram ganhar flor, fizeram coisas tão sensacionais que o mundo foi procurá-las. Estamos juntos nesse conceito? Por exemplo, eu escrevo na Nova, todo mundo lê na Nova. Muitas vezes as pessoas falam assim, a mulher deve de procurar o homem ou não? A mulher que está afim de um cara, ela procura ou não procura? Isso não é importante. A mulher tem que ter um magnetismo que o homem venha buscá-la. O homem deve procurar essa mulher ou não? Isso não é o mais importante. Esse homem tem que ser um cara tão legal, tão alto astral, tão bacana, tão... Não é isso? Tem sujeitos que, estou falando agora do lado afetivo sexual. O sujeito chega numa festa, todo mundo vem conversar com ele. E outros, você tem que ensinar como é que faz curso. Procura dar um jeito de você ser uma pessoa tão interessante que as pessoas te procuram. Como é que é uma pessoa interessante? Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Dá um jeito de você ser um negócio interessante. Tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Sugiro que vocês leiam. Ele fala do mar vermelho e do mar azul. Então, você tem que criar uma empresa tão maravilhosa que as pessoas se matem para comprar da sua empresa. Ele analisa circo. Se você ligar para a secretaria de um circo que está aqui na cidade, e você falar assim, que horas que é o espetáculo? Provavelmente a moça vai responder da seguinte maneira, que horas o senhor pode vir? Não é isso? Circo. Cada dia o circo está mais vazio. Aí o dono do circo fala, pô, tá dando prejuízo. O que eu faço? Está dando prejuízo. Eu vou cortar. Aí ele começa a cortar. Tem 4 palhaços. Deixa só 3 palhaços. Tem 2 palhaços. Aí tem uma hora que não tem mais palhaço, porque ficou cortando custo. Tem uma empresa chamada Cirque du Soleil. O pessoal veio para o Brasil, ingresso de 350 a 500 reais. E a gente distraiu lá em casa. Quando a gente foi comprar, não tinha mais. Por quê? Porque todo mundo quer o danado do Cirque du Soleil. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem para vocês.
Para que as coisas fluam, nós precisamos nos transformar numa pessoa especial. Nós precisamos nos transformar num profissional especial. Eu vejo, quando a gente está lá na empresa, que a gente tem gente boa, essas pessoas competentes toda hora recebem proposta para ir trabalhar fora. Você tem... Agora mesmo, a Cíntia conhece, a Margarete. Margarete virou mais sócia. Por quê? Porque ela recebe tanta proposta, você não, Margarete, vem cá. Você é minha sócia, ela é minha sócia. Por quê? Porque ela é muito competente. Então, vê, vocês vão aprender nas escolas, vocês vão aprender com os pais de vocês, trabalha duro para criar algo muito especial. Trabalha duro para criar algo muito especial. Você é um profissional, você é um profissional que se destaca, que tem competências, que tem uma atitude proativa, que as pessoas procurem você, aí você começa a ser feliz, porque as coisas começam a mudar. Senão, o que acontece? Assim como o circo, você começa a vender mais barato. E quando você vende mais barato, você morre. Então, use essa estratégia. A outra coisa que é fundamental na vida de vocês, gente, é criar histórias de valor. A vida de vocês é construída através de histórias. Através de histórias. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode... Vamos pegar um exemplo aqui. Vou passar uma história para vocês. Eu vou passar um vídeo do Ayrton Senna. A maior parte de vocês conheceram bem o Ayrton Senna. Ayrton Senna, um piloto de Fórmula 1 super especial. Ainda abaixa o som para mim. Abaixa, deixa isso. Legal. O Ayrton Senna, aqui, ele está sendo tricampeão. O Ayrton Senna está sendo tricampeão mundial aqui. E o Ayrton, e quando a gente vê o Ayrton Senna, cada vez mais um mito. Acho que vocês estão sabendo, tem um filme do Ayrton Senna produzido por um inglês, ele não é um brasileiro. Cada vez mais esse mito do Ayrton Senna cresce. Então, eu quero que vocês acompanhem esse pequeno vídeo, para a gente entender por que se forma um mito. Vem descendo para o Repim. Aí vem Senna. O Toquinho começa a ficar pequeno, mas ele não cabe mais ali dentro. Aí vem Senna para mais uma bandeirada. Para tentar a 33ª vitória. Berger se aproxima porque Senna diminuiu o ritmo. Ele sai do Repim. Vem para contornar o Spoon. Mas aí na frente agora. Pode subir um pouquinho. Vai para contornar a Spoon. Contorna a Spoon. A partir daí não tem potência. Ele vai para a parte de velocidade. Restam 3 curvas. Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A turma na festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproxima agora sim. Ele Berger na Honda ali atrás. Vem para a Senna. Aí então Senna. Aí vem ele. Na Cinquém. Berger se aproxima muito. Berger encosta. Ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna. Ele faz o sinal. Eu sabia! Senna deixa Berger passar! Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé entrando na reta! Deixa o amigo Berger passar! Ele fecha para todo mundo! Berger conquista a sua primeira vitória! Senna mostra como é feito um grande ídolo, um grande esportista! A festa é dele! Ele quer Berger numa festa! A festa é uma... Vamos fazer uma salva de palmas para a gente. Essa vitória do Berger, do Gerhard Berger, você viu o que o Ayrton Senna fez, né? Ele estava chegando 200 metros antes, ele breca e faz assim para o amigo dele. Vai você. Quando ele morre, o planeta descobre que ele ajudava um monte de instituições de crianças que ninguém sabia. Aqui está o Ayrton Senna. Essa vitória do Berger, ela para estar na estatística de quem? Do Senna. Está na estatística de quem? Do Berger. Foi a única vitória da vida do Berger.
Ele só teve uma vitória. Qual foi o dia da vitória do Berger? O Senabré fala, vai você. Aí está o mito, cada vez mais forte. Desse lado de cá. Tem um sujeito chamado Michael Schumacher. O Schumacher, gente, é o maior recordista de tudo de Fórmula 1. Só que o que acontece? O Schumacher não vira ídolo, não vira mito. O Schumacher não vira aquele sujeito que chega no jantar e todo mundo para e fala assim, o Schumacher chegou. Se o Senna fosse vivo, em qualquer jantar que ele fosse, que ele chegasse, para todo mundo de comer. Eu tive a oportunidade de fazer, há pouco tempo, uma palestra com o Pelé no Japão, para japoneses. Gente, que loucura. Eu me sentia andando com os Beatles. Impressionante. Estava eu e o Pelé no jantar, presidente do Comitê Olímpico, alguma convenção de uma empresa, os melhores vendedores, esse negócio de convenção de empresa, e estava eu e o Pelé. Aí falaram assim, olha, Roberto, você e o Pelé agora vão para um lugar que os 10 melhores vendedores da empresa vão ter direito de tirar uma foto com vocês. Uma foto com o Pelé e você que está aqui para mim. Não tenho a ilusão, sabe? De achar que eu estou no nível do Pelé. Aí eu estou lá comendo, tá legal, daqui a pouco a Cíntia de lá vai falar, Roberto, vamos lá, Pelé, não sei o quê. Aí, Roberto, você está preparado? Eu estou para caminhar para outro lugar, uma recepção. Legal, vamos juntos. Daqui a pouco eu vejo 10 seguranças cercam o Pelé e eu. Aí eu comecei a ficar preocupado. O que está acontecendo aqui? Estamos indo para algum lugar ou vamos ser massacrados? Daqui a pouco alguém fala, vamos! Cara, não tinha presidente do Comitê Olímpico, tinha uma medalhista olímpica de maratona, tinha o presidente da Central das Indústrias, do sindicato. Todo mundo virou criança. Todo mundo pulou em cima do Pelé. Eu até fiquei em dúvida se eles estavam pulando em cima de mim também. Que loucura! Os caras, aquelas japonesinhas magrinhas, assim, baixinhas, nossa, empurraram o segurança e meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí o segurança, aí quando começou a perder o controle, aí uma pessoa fala assim, vamos correr! Aí Pelé, o danado do Pelé continua fazendo 2 horas por dia de preparação de treino, continua correndo que deu louco. Aí sai o Pelé, bum, correndo. Aí o Roberto diz, fica atrás. E o segurança. Gente, esse é um mito. Se o sujeito entra, para o jantar, se o sujeito sai, para o jantar. Aconteceria a mesma coisa com o Senna. Porque o mito cresce. O Schumacher entra, o Schumacher chegou. Por quê? Algum tempo atrás o Barrichello estava na frente do Schumacher, a Ferrari falava assim, para o cara ganhar. Gente, isso detona a carreira do sujeito. A mesma coisa agora com o Alonso. Felipe Massa, para ele passar. Gente, que atleta é esse que cria o sucesso em cima de armações? É ilegal? Não é, mas é imoral. Não vira. Não vira. Eu estava na Europa agora, em julho, e o pessoal falou, gente, alguém da Ferrari tem que parar com esse negócio, estão destruindo a marca da Ferrari. Se a Ferrari faz esse negócio para ganhar uma corrida, imagina o que eles não fazem para ganhar dinheiro no mercado. A marca da Ferrari está sendo destruída por essas armações. O que eu quero falar para vocês? É melhor uma derrota digna do que uma vitória que você arma. Pensa nisso. O jornalista agora me pergunta assim, Roberto, 32 anos você vendendo um livro, você por cima, o que faz? Gente, eu tenho um monte de derrotas, que eu nunca procurei explicar, justificar. Né? E aí, você fazer o quê? Você estava lá, não consegui. Por quê? Porque, gente, quando você consegue uma promoção à custa de armação, todo mundo que ficou preterido vai tentar te destruir. Você não consegue ir adiante. Então, como é que faz para ficar 32? Eu quero responder para vocês como é que faz para ficar 50. Eu ponho um doutorado no meio da história. Eu ponho um livro para pesquisa acadêmica, para seriedade, para consistência. Às vezes,
Esses dias um produtor de eventos chegou para mim e falou assim: Roberto, você sabe quanto que esses palestrantes têm inveja de você? Aí eu falei assim: eles têm inveja do meu resultado ou do meu trabalho? Pô, vai fazer um doutorado lá, pô, como é que é? Pergunta para os doutores que estão aqui ou para os doutorandos que estão aqui. Gente, é pancada. Você tem que estudar 4, 5 horas por dia, no mínimo. Bom, gente, a felicidade é construída em cima de um sentido de missão de vida. A gente precisa ter a gente precisa responder essa pergunta: o que eu estou fazendo nesse planeta Terra? O que eu estou fazendo vivo? Sabe, se a gente não... Qual é o nome do autor do psicólogo no campo de concentração? Tem um psicólogo que viveu no campo de concentração, Viktor Frankl, obrigado. O Viktor Frankl, para mim, uma das pessoas um dos autores que eu mais estudei, que eu mais admiro. Ele ficou no campo de concentração. E ele viu que no campo de concentração algumas pessoas desistiram da vida e outras continuavam lutando. E ele fala o seguinte: a neurose é a perda do sentido da vida. Quando você não tem uma noção para a sua vida, você começa a ficar fraco. Há 15 dias atrás eu dei um seminário em que eu formei novos palestrantes. 200 palestrantes, 220 pessoas estavam lá. E eu falando assim: a vida de muitas pessoas vão mudar porque vocês estão aqui. As pessoas felizes, que têm um sentido de realização, elas não ficam pondo meu. Elas constroem até os empregos delas em cima de o próximo. E eu acho muito legal, por exemplo, hoje as pessoas constroem impérios financeiros quando elas se propõem a ajudar o próximo. Eu tenho certeza que cada um de vocês se sente cansado quando alguém se aproxima com um cara assim de cifrão, né? Quanto que eu vou tirar de dinheiro dessa pessoa? Totalmente diferente de outros profissionais, de outras pessoas. Quanto que eu posso dar? A mesma coisa acontece no casamento. Muitas pessoas me perguntam: por que os casamentos dão errado? Porque a maior parte das pessoas agem como mendigos, né? Cobrando tudo, né? Você tem que me dar, você tem que me cuidar, você tem que me amar, você tem que me fazer isso, você tem que... E outras pessoas têm o maior prazer de ver o sorriso. A coisa mais bonita acontece quando as pessoas do casal ficam preocupados de colecionar, ficam ligados de colecionar sorrisos do outro. Como é que você mede a sua felicidade no amor? Quantas vezes eu consigo fazer outra pessoa sorrir? Infelizmente, a maior parte das pessoas assim: como é que você mede a sua felicidade no amor? Quantas vezes o outro me faz sorrir? Não dá certo, gente. Essa matemática acaba não acontecendo. A mesma coisa para o médico. O médico tem que se interessar. Eu tenho falado muito em convenções de médico, e os médicos falam assim: é porque o cliente não é mais leal, eles trocam. E eu sempre falo assim: o médico é leal ao cliente? E aí eu faço uma pergunta, eu vou fazer isso com vocês. Quantos de vocês conhecem médicos que ligam no dia seguinte para saber se o paciente melhorou? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta e mantenha a mão, gente. Só um minutinho, levanta e mantenha a mão. Vê, algumas pessoas aqui riram porque falaram assim: ninguém liga. Olha que engano, mantenha as mãos levantadas, gente. Olha, tem pelo menos 20 pessoas que levantaram a mão. O que eu estou falando? Tem 20 médicos, talvez sejam 10 médicos, que ligaram no dia seguinte. Quando você fala: ninguém faz isso, deixa eu te falar, o teu concorrente está fazendo. O teu concorrente está fazendo. E muitas vezes, quero deixar, essa pessoa: ninguém faz. Ninguém faz. Gente, deixa eu falar. Hoje já tem 5% de médicos que separam 1 hora na agenda do dia para ligar para os pacientes do dia anterior. Por quê? Porque o trabalho deles não termina quando eles dão a receita. O trabalho deles termina se o paciente melhora. Imagina você levou... Quem tem filho pequeno aqui? Só para a gente ver. Como que é o nome do seu filho? Henrique. Como é o seu nome? Aline. Imagina que a Aline está lá, diretora-geral de um grande escritório
de fotografia. Aí a secretária dela fala assim: Dona Aline, está ligando o doutor Antônio. E a Aline vai falar: doutor Antônio? Mas fala, doutor, passa. Pois não, aqui é o doutor Antônio, o médico do Henrique. O que ela vai pensar? Putz, será que eu paguei? Será que eu assinei o negócio lá do... Aí o doutor Antônio fala para a Aline: Aline, como é que está o Henrique? Melhorou? Aí a Aline fala assim: olha, ele está melhor da febre, está melhor do catarro, mas ainda está com tosse. Está forte a tosse. Aí o doutor Antônio fala: olha, o remédio da tosse tal, em vez de dar 2 vezes ao dia, dá 3. E olha, a senhora tem o celular, me liga a hora que a senhora quiser, porque eu não quero que o Henrique fique com essa tosse. 2 minutos, 3 no máximo. O que aconteceu no final de semana, quando a Aline vai para o clube? Ela vai chegar para todo mundo e vai falar assim: gente, chegou aqui o Botucatu do pediatra, é o máximo. Ele ligou no dia seguinte para saber se o Henrique melhorou. O que acontece? Vai acontecer na próxima consulta daquele monte de mãe que tem filho? Vai para lá. O que eu quero falar para vocês, gente? 5 a 10% dos médicos já ligam no dia seguinte. Mudou. Quando eu me formei médico, ser médico, gente, há 30 anos atrás, era o máximo. Ao redor das faculdades, aqui em Botucatu, acho que já não tem mais, mas há 30 anos atrás teria o ASMA, que é um clube, ASMA. Agarre-se ao médico agora. Então, os pais das moças da cidade davam jantares para nós, estudantes de medicina, conhecermos a filha dele. Era o máximo. A gente era duro, viu, né? A gente era pesado, faculdade, né? Aí tinha aqueles convites dos fazendeiros para nós, a gente comia bem. Por quê? Porque o pai estava interessado em que a filha namorasse o futuro médico, porque a Chagar não tinha grana. Eu sei que hoje os tempos mudaram, né? A moça parece que o estudante de medicina, o pai fala: poxa, você vai ser dura a vida inteira desse cara. Mas lógico que ela vai ganhar mais do que o marido. O tempo mudou. O que eu quero dizer? Se você se preocupar com o seu paciente e tratá-lo bem, você vai ganhar bem. Agora, se você for um chute burocrático, o seu cliente vai ser burocrático. Então, o seu trabalho não termina quando você atende. Eu tenho um seminário para formar palestrantes. O site está lá aberto com todos os cursos. Foi dia 23, 22 que terminou, nós vamos acompanhar esses alunos para saber que eles estão aplicando até janeiro. Por quê? O meu trabalho não termina quando eu recebo pagamento. O meu trabalho termina quando os meus alunos aprendem. Quem tem essa noção de missão vai ter mais sucesso, vai se sentir mais realizado, a vida vai fluir, tudo vai andar com muito mais facilidade. Não sei se eu estou acertando aqui. Outra coisa fundamental, gente, nós temos que aprender a ter prazer de ajudar as pessoas a resolver os problemas. Nas empresas brasileiras, o presidente fala assim, muitas vezes, né, não me traga problemas, traga soluções. Aí o diretor fala: opa, gostei dessa. Ele fala para o gerente: não me traga problema. Aí o diretor fala: pô, acho legal. Ele fala para o analista de marketing: não me traga problema. Aí o analista de marketing chega para o estagiário e fala: não me traga problema, me traga soluções. Aí o estagiário não tem para quem olhar, né? Não tem cachorro, né? Se tivesse cachorro, ele falava para o cachorro. Quem resolve os problemas das maioria das empresas? O coitado do estagiário. Do jeito que tem menos formação, menos capacitação, ganha o menor salário, não tem experiência. O que eu quero falar para vocês? Gente, tenha o prazer de resolver problemas. Como que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro resolvendo problemas. O Bill Gates se transforma no homem mais rico do mundo. Qual o problema que ele resolve? Todo mundo pode ter computador, mas não tem um sistema operacional amigável. Ele fala: não, deixa eu resolver esse problema. A gente dá o dinheiro para o sujeito e ele fica rico. A gente tem que ter prazer de resolver problemas. Sabe, a sua cunhada está com problema, vai lá e ajuda, tenha prazer nisso.
A maior parte das pessoas, pô, ela vem aquela chave. Por quê? Eu sou médico, né? Mas eu trabalhei com pacientes terminais. Depois que eu trabalhei com pacientes terminais, eu fui trabalhar com pacientes cancerosos. Deixa eu falar para vocês. Tenho uma certeza, problema acompanha a gente a vida inteira. Se você tiver uma capacidade de ajudar essas pessoas que estão ao seu redor a resolver os problemas dela, elas vão ter o maior prazer de ajudar você a resolver os seus problemas. Isso, vai você. Imagina, no basquete, tem muita gente que acha Michael Jordan o The Best, Magic Johnson, no Brasil, meu amigo Oscar. Esse sujeito é o meu ídolo, Maxi Bowles. Maxi Bowles. Será que eu digo esse negócio aqui? Ó, o Bowles é um grande jogador de basquetebol norte-americano. Enquanto o Bowles tinha time dele, ele está aposentado, mas está vivo, 1,67 m. Imagina o jeito mais baixo que eu, falando para o pai, papai, eu vou ser profissional da NBA. 1,67 m. O que você fala? Você fala, filhão, futebol, lateral direito, lateral esquerdo, ponta direita. O Bowles falou, meu pai, eu quero ser jogador profissional. Olha o Bowles daqui. Michael Jordan, todo mundo. Ele está feliz. Mas olha a encrenca do Bowles. Como que ele tira a bola? Não sei. Mas o Bowles desenvolveu um jeito. Vamos lá, Dani. Mas o Bowles desenvolveu um jeito, olha ele que grande. Ele é rápido e ele já é baixo, ele se agacha. Então ele transforma a vida do sujeito que está marcando ele no vida dele. O Patrick Ewing dizia assim, só tem um jeito de tirar a bola do Bowles, pisar na cabeça dele. Olha o Bowles, o Charles Barkley. O Charles Barkley tem que ajoelhar. Por que eu estou contando isso para vocês, gente? O nosso desafio é ajudar, é transformar anões em gigantes. Quando uma pessoa vai trabalhar para você, seja numa empresa, na escola, na casa, essa pessoa já tomou tanta pancada da vida que ela mesma já não acredita mais nela. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é ajudar as pessoas a acreditarem em nós. Dando um pouquinho cada dia de alimento, de oportunidade para essas pessoas crescerem, para essas pessoas serem especiais. Quando a gente é neurótico, as pessoas neuróticas transformam gigantes em anões. A outra coisa também importante, gente, são os motivos. Que motivos que você tem para estudar um pouquinho mais, para se dedicar um pouquinho mais? Que motivos que você tem para atender aquele cliente chato e achá-lo legal? Eu fui estudar administração de empresas no Japão. E eu tinha finais de semana livre. E aí eu fui visitar o Monte Fuji, aquela paisagem linda, o Monte Fuji. E o pessoal falou para mim, Roberto, fica no Ryokan. Ryokan é aquela pousada típica. Aí eu, lá no Ryokan, eu não falando praticamente nada de japonês, o pessoal não falando praticamente nada de inglês. Um dos melhores finais de semana, o melhor final de semana meu em hotel. Quando eu paguei no domingo, eu queria voltar para Tóquio, eu estava voltando para Tóquio, eu paguei e o gerente da loja do Ryokan falou um obrigado diferente do arigato. Eu quis entender, o que você falou? Aí, depois de 5 minutos de tradução multimídia, eu entendi. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Roberto San, obrigado por me ajudar a criar meus filhos. É um sujeito diferente, porque ele sabe que cada cliente que vai lá ajuda ele a colocar o almoço daquele dia. Minha pergunta para vocês, quando você recebe seu salário, você olha para o seu chefe e fala, obrigado por me ajudar a criar meus filhos, ou você passa assim, pô, seu trabalho tem que pagar mesmo, pai. É diferente. É totalmente diferente. Quando uma pessoa, né, você que é empresário, o sujeito se mata, agora vem Natal, todo mundo vai se matar para vender nas lojas. Como é que você paga o seu colaborador? Você fala, puxa, obrigado por me realizar meu sonho? Ou você fala, pô, estou pagando para trabalhar mesmo, escravo. É diferente. As pessoas que têm motivo são as pessoas que mais
que mais se sentem realizadas. Há outra coisa fundamental, gente, evoluir tanto. Sabe, esse ano que está terminando, analisa, você aprendeu coisas diferentes, desenvolveu habilidades diferentes, muito diferentes do ano passado, ou você só está fazendo o que você sempre fez. Puxa, se a gente faz da mesma maneira, fica complicada a vida da gente ter graça. E para a gente completar, a gente não pode esquecer das coisinhas que nos transformam numa pessoa feliz. Quando eu era médico recém-formado, eu trabalhei no hospital de pacientes terminais. Todo mundo sabe o que é isso? Não é UTI. Eu tinha 100 leitos, todo dia 8, 9, 10 pessoas morrendo. Eu vou contar uma coisa triste para vocês. Pergunta para o sacerdote, pergunta para o pastor, pergunta para os médicos. A maioria absoluta das pessoas morrem absolutamente infeliz e frustrada. A maior parte das pessoas na hora da morte pega o médico pela manga da cara e diz: doutor, não me deixa morrer. Eu me matei a vida inteira, eu queria ser feliz. A felicidade não é feita de coisas complicadas. Você nunca vê na hora da morte e fala assim: doutor, eu me arrependo que não vinguei da minha irmã. Ela te engraçada. Ninguém fala. Ninguém fala: doutor, eu me arrependo que não vinguei daquele meu chefe. Na hora da morte as pessoas se arrependem de terem curtido coisas simples. Família, amigos, amor. Eu vou contar as 3 coisas que as pessoas mais se arrependem na hora da morte, tá? Mas é para vocês cuidarem. Senão, quando a gente se encontrar no paraíso, eu vou falar. Lembra da palestra na Fundação em Botucatu? Eu te avisei. As 3 coisas que as pessoas mais se arrependem. Primeiro, não terem amado. Amem muito. O amor não é coisa para covarde. O covarde vai ficar em casa sábado à noite, vai pedir uma pizza e o único risco é se apaixonar ou não pelo entregador de pizza. Muita gente fala assim: é que eu não quero tomar um não. Gente, se você não arriscar tomar um não, você nunca vai conseguir o sim. Tá? Quem já encontrou a sua cara metade? Uma declaração de amor. Quem não encontrou, vai buscar o amor. Não vive para não tomar não. Viva buscando o amor, viva buscando o amor. Segunda coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte: não terem curtido os filhos. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Bastante gente. Muita gente fala assim para mim: ai, Roberto, eu me sinto culpado porque eu não tenho tempo para curtir os filhos. Mas por que você não tem tempo? Porque eu trabalho muito. Gente, o triste não é você estar trabalhando. O triste é quando você volta para casa, dá um beijo formal na turma, pega uma cerveja e vai ler o jornal. Isso é mata. Você mostra para sua filha que ela é mais significante do que uma lata de cerveja. Você mostra para o seu filho que ele é menos importante que o jornal. Vai se arrebenta. Quando a gente está trabalhando, dá 110% do gás. Mas quando a gente está com a turma, tem que curtir a turma. Eu sei que cada um de vocês que está aqui quer deixar uma herança legal para os seus filhos. Qual a melhor herança que o pai deixa para o filho, gente? É o filho se sentir amado pelo pai. Isso você não passa com boneca amarga nem com videogame. Isso você passa beijando seus filhos. Então, quando chegar hoje em casa, pega seu filho e fala: filho, eu te amo. Filho, eu tenho orgulho de ser seu pai. Eu sei que tem sujeito aqui tão bravo que se chegar hoje e falar assim: filho, eu te amo. O menino vai falar: papai, a palestra do Tinha Chico foi tão ruim assim. Jesus, o que aconteceu com meu pai? Precisa beijar os filhos, gente. E já que eu estou falando de filhos, falar de pais. As árvores mais altas são as que têm as raízes mais profundas. O neurótico é um grave. O neurótico volta e fala assim: mãe, eu pedi para nascer, você depois de mudar, agora aguenta. O sábio agradece. Revista masculina adora me perguntar: Roberto, o que é ser homem hoje em dia? É porque brigar, falar palavrão, não é mais coisa de homem. Sabe o que é ser homem? Ser macho, de verdade? É no almoço desse domingo, na casa dos seus pais, na frente dos seus irmãos, dos seus cunhados, dos seus filhos, se segurar na mão do teu pai velho e falar assim: pai, eu te amo. Isso é que é ser homem, beijar teu pai. Sabe o que é ser homem? Pegar tua mãe e falar assim: mãe, obrigado pelas noites que eu me dormiu para cuidar de mim. Eu nunca vou esquecer. Tem que saber beijar os pais. Ninguém pode dizer: eu sou fã do Roberto Tinha Chico, se você não beija os seus pais. Roberto, meus pais já morreram, meu também. Gente, precisa. Minha avó japonesa era shintoísta, então a gente desenvolveu
o costume de colocar comida para os antepassados e rezar todo dia. Eu continuo rezando os meus pais, pedindo a proteção deles. Vocês acham que se eu fosse minha mãe e meu pai trabalhar que não os escravos quando eu nasci, eu ia estar aqui do Vitão fazendo palestra? Eu tinha que ser muito burro. A gente tem que agradecer os pais da gente. Tem coisas que a gente precisa ser super moderna, tem coisas que a gente precisa ser super conservadora. A força da alma da gente. São coisas que estão lá na alma mesmo. Bênção, Pai. Deus te abençoe. Bênção, mãe. Vai com Deus, Beto. Esse negócio é legal. Esse negócio deixa a alma da gente forte. A gente precisa integrar. Integrar. Terceira coisa que as pessoas se arrependem na hora da morte, não terem ido atrás do sonho. Vão atrás dos seus sonhos, batalhem pelos seus sonhos, pagam pelos seus sonhos. Eu sei que quando eu falo em felicidade, talvez alguns de vocês vão falar, Roberto, você vai ter problema na vida? Deixa eu falar para vocês, vai ter problema a vida inteira. Agora a gente vai comer os morangos da vida. O sujeito estava caindo num barranco, segurando umas raízes, e em cima, né, o cara lá, o urso queria pegar o urso, o cara lá no sufoco, embaixo um monte de onças pulando para pegar a perna do sujeito. Aí o sujeito daquele sufoco, ele vê um morango lindo, segura só com a mão direita, pega o morango, olha o morango, põe na boca, saboreia o morango, se delicia com o morango. Vocês me entenderam? Talvez algum de vocês vai falar, Roberto, urso, dane-se o urso, toma o morango. Roberto, e as duas? Azar das duas. Toma o morango. Você está no churrasco de domingo com a sua família, seus amigos, todo mundo lá feliz, e você estressado. Aí sua mulher chega para você e fala, meu amor, relaxa. Não seja neurótico. Não fala para ela, você está falando que não comer morango hoje, você não sabe quantos cursos que eu tenho amanhã na empresa. A gente come um morango. Eu quero falar para vocês, cada vez mais os ursos estão ferozes, as onças estão ferozes, a competição está puxada. Agora, se a gente não aprendeu a comer os morangos da vida, a vida da gente não tem graça. Nós precisamos ter prazer. Prazer na vida. Não deixa o dia terminar sem você falar assim, que gostoso está aqui. Não vai dormir com o fígado apertando. Põe uma música legal, leia um poema, leia um texto legal, um livro legal, assista. Não leve jornal para pegar o quarto. Tem que ler jornal. Gente, é muito complicado ler jornal. É muito complicado. Né? Tem que ler de manhã o jornal, porque já está lá, tem que fazer um dia, está me informando, agora à noite. Nossa cabeça fica. Não vai ler e-mails à noite. Não vai ler e-mails à noite. Tá? É um crime para o teu sono. A gente precisa dormir em paz, tem que preparar o sono. Mas para a gente terminar, eu quero falar uma coisa mais importante da vida. Eu quero falar para vocês a coisa mais importante da vida. Tem esse poema do Mário Quintana, o importante não é saber se você acredita em Deus, mas é saber se Deus acredita em você. Fundamental, gente, a gente ter essa dimensão da nossa religiosidade. Viver não é colecionar números na conta bancária. Viver é colecionar bens na declaração de imposto de renda. Viver, na minha maneira de ver, é realizar o melhor que a gente conseguiu, o compromisso com o cara lá de cima. Eu sou um sujeito que rezo muito. Uma das coisas que eu mais peço nas minhas orações é que Deus me ajude a fazer aquilo que eu falei para ele que ia fazer quando estava lá no céu. Porque o campeão, gente, não é o cara que tem carro importado, roupa de grife, apartamento na praia. O campeão é o sujeito que toca o dia na empresa, à noite chega em casa, cuida da família. E quando você é cansado, coloca a cabeça no travesseiro, nosso Pai do céu é que no seu quarto fala, meu filho, minha filha, obrigado por continuar minha criação. Que nem dizia minha mãe lá na vilinha que a gente morava, o pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é uma filha. Eu estava em Aracaju, sentado assim, que não estava aqui esperando para começar a palestra, e a produtora do evento chegou e falou assim, Roberto, tem uma jornalista da cidade querendo uma entrevista com você, dá para você dar uma entrevista rapidinho? Tá bom. Aí fui lá no camarim, tinha uma mocinha bem lá, poxa, você é estagiário? Eu disse, não, sou jornalista. Meu time me contratou e ele falou que eu sou jornalista. Tá bom. A menina não sabia nada, zero, não sabia nada de nada, especialmente não sabia nada de Robertinho Chico, não sabia de livro, nada, zero. E ela ia lendo, ia fazendo as perguntas. Né?
E é muito chato uma pergunta dessa, né? Ah, o senhor escreve? Escrevo. Ah, o senhor Essa pessoa fez a pergunta mais linda da minha vida. Uma hora eu falei assim, o senhor já vendeu mais de 6 milhões e meio de livros? Já. E o que o senhor faz quando o senhor imagina que mais de 6 milhões de pessoas lêem seu livro quando tomam uma decisão na vida? Eu rezo. Eu rezo e falo, Senhor, dá-me sua luz para que eu escreva algo que ajude as pessoas que forem ler. Eu procuro sempre, hoje eu acabei não, porque eu estava num papo muito legal com o meu novo amigo Iraê, ele estava falando sobre alunos, estudo, faculdade, eu acabei não. Mas eu sempre pego 10 minutinhos antes, faço uma oração, Senhor, esse pessoal saiu da casa dele, veio para cá. Por favor, me inspira para eu falar alguma coisa que ajude as pessoas. Esse é o grande barato da vida, servir a Deus, gente. A gente tem essa dimensão, está errado, tudo está errado. Então, assim, tá bom. Eu aprendi com uma mestra de Raja Yoga. A Raja Yoga é um estudo espiritual religioso e eles têm um trabalho com a paz. E uma dessas irmãs vive na ONU. Ela fica lá falando, né? E aquela mulher simplesíssima, né? Simplésima, né? E eu fui para Nova York e acabei encontrando com ela. Eu falei, Sister Morini, a senhora fala para estadista, para tanta gente importante, a senhora que viveu nasceu numa vilinha da Índia, o que a senhora faz para manter a paz? Né? Porque a gente desespera com tantas situações. E ela me ensinou algo que ela falou assim, eu converso com o Baba. Baba é o pai do Hindi, que é Deus. Né? Eu converso com o Baba e falo, Baba, eu nasci para ficar numa vilinha de 2 mil habitantes. Eu estou aqui porque o senhor me colocou aqui na ONU. Então é o seguinte, eu estou aqui para servir o senhor. Se eu não estiver servindo, eu vou voltar para a minha vilinha. Então, se o senhor quer que eu fale que eu continuo aqui, que o trabalho seja valorizado, e põe alguma coisa para eu falar. E aí ela falou, e ele sempre põe. Aí ela falou assim, quando você for falar, pensa assim, Deus, decide o que eu vou falar. Sabe o que eu penso assim? Quando eu vou escrever um livro, todos os dias que eu escrevo, eu rezo antes de escrever. Eu falo, Senhor, me inspira aqui. Lógico que eu vou fazer um doutorado. Mas eu falo, Senhor, me inspira. Aí quando o livro está legal, né, eu pego e falo assim, eu não me vanglorio, porque eu falo assim, isso foi serviço de Deus. Quando a Veja mete pau no meu livro, isso também não é problema meu. Você não entra nessas de subir de descer. E aí, obrigado pelo convite, gente. Um prazer. Como que a gente lida com isso? Né? Porque os próprios pais incentivam dando bens materiais porque não tem esse tempo de estar com os filhos, de dar essa atenção. Obrigada. Aí, o processo de construção de um indivíduo, de uma pessoa, é um processo de uma vida. Então, eu acredito muito na alma das pessoas, na alma das crianças. E eu acho que a nossa função é estar ali falando. Tem uma história que vou contar, está na internet, eu não gosto muito de contar histórias da internet, mas é a história do bambu chinês, que nem sei se é verdadeira, né? O bambu chinês ele fica 20 anos ali nos 30 centímetros. E um dia fazendo... Então eu acredito que a gente, sabe assim, não é um dia. Então o pai explica um dia, filho, tem que estudar. Aí o filho não estuda, aí ele já começa a brigar com o filho. Sabe, é um trabalho. Ser pai, ter filho, é um estilo de vida. Eu acho que 50% das pessoas que hoje têm filhos não deveriam de ter filhos. Eles não entendem que ter filho, porque, por exemplo, quando existe um casal, existe um casal. Quando nasce um filho, deixa de existir um casal e começa a existir uma família. A maior parte das pessoas hoje, elas não têm essa compreensão. Elas querem ter a vida de casal dentro de uma família. Da mesma maneira que tem gente que é indivíduo e constrói um casal. Aí ele tem um casal e ele quer ter vida de solitário. Eu diria para vocês, olha, eu vou contar para vocês. Eu tenho 5 filhos só, não tenho muita experiência como filho.
Sabe, você fala, parece que o sujeito não escuta nada, e um dia você vê que ele escutou muito o que você falou. Mas eu tenho uma história, eu tenho um massagista japonês, que ele é meu massagista há uns 30 anos, chama Tadashi. E o Tadashi construiu um estilo dele muito legal, isso está até num dos meus livros, essa história. E o Tadashi é um japonês meio bem simplesinho, né? Um dia eu falei assim, Tadashi, como é que eu faço para educar os meus filhos do jeito que você educou os teus filhos, com tanto, assim, sucesso, princípios, valores, felicidade, né? Eu falei assim, Roberto, os filhos crescem olhando as costas dos pais. Você é um cara legal, eles virão atrás. Então não tem nada mais importante do que o exemplo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e quero dizer que eu trabalho com jovens e a gente vê muito isso, que o jovem muitas vezes ele não tem um objetivo, né? E aí ele se perde um pouco no meio do caminho. Mas a gente ajuda colocar, né, esses objetivos no papel, vislumbrar isso, né, em pensamento, como seria daqui 5, 10 anos, né, a conquista desse sucesso. Mas a felicidade é o principal. Então, eu gostaria que o senhor já falou muita coisa aqui que eu vou repassar para eles. E vou indicar o site também. Agora, se o senhor tiver mais alguma coisa para falar, eu gostaria de ouvir. E mais uma coisa. Eu casei com meu marido porque ele beijava e abraçava o pai dele. Eu quero mais uma vez agradecer a Iraí por me dar chance de falar sobre isso, sobre esses temas. Quando você tem um botão de rosa e você quer que esse botão de rosa se transforme numa rosa, você não pode pegar esse botão de rosa e forçar a abrir de qualquer jeito. Ele não vai ser uma rosa, ele vai ser um botão de rosa despedaçado. O que eu vejo, infelizmente, os pais fazerem, as escolas fazerem, é pegar o botão de rosa e abrir, e você não tem uma rosa, você tem um botão de rosa despedaçado. Se a gente quer que esse botão de rosa vire uma rosa, o que a gente tem que fazer? Dar alimento, pôr um pouquinho de água, deixa o sol, e ele vai crescer por si só. Quanto menos a gente ficar cobrando o resultado de um jovem de 14, 15, 16 anos, melhor essa criança se forma. Quando eu fui procurar uma escola para o Henrique, eu me deparei com essa situação da cobrança de uma formação intelectual aos 2 anos de idade. Eu queria que você falasse sobre isso. A maioria das escolas hoje tem apostila, a criança de 2 anos fica dentro de uma sala de aula, sentada, tem prova até. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de o que você acha que seria o ideal para a educação infantil. Porque os filhos da gente, eles são como plantas. Então, quando ele nasce, né, é um verdinho furando a terra, que é um bebê saindo pelo corpo da mãe. Aí você olha aquele verdinho, é tudo igual. O pinheirinho, nós estou falando com especialista, daí o especialista falou, não, Roberto, a gente já olha, já sabe, não sei o quê, mas vamos imaginar gente normal, assim, leigo. Não, puxa vida, nós aqui, engenheiros florestais, talvez eu esteja usando demais desse exemplo aqui, deveria de dar um outro tipo de exemplo, mas já comecei, quis homenagear ao campo. Então, gente normal, um médico, a gente olha aquele verdinho, a gente não sabe se é um pinheiro, se é uma roseira, se é um pessegueiro. Os filhos da gente, quando eles nascem, eles são aquele verdinho. E nós, pais, precisamos procurar descobrir qual que é a essência daquele verdinho. Puxa, um pessegueiro. Então, vamos criar um pessegueiro. Pessegueiro dá esse. Puxa, é uma roseira. Roseiras dão rosa. É um pinheiro. E aí nós, pais, nós precisamos ajudar essas roseiras a girar roseira, esses pessegueiros girarem pessegueiros, numa
referência ao Japão, cerejeiras se transformarem em cerejeiras, pinheiros se transformarem em pinheiros. Esse é o trabalho dos pais. Infelizmente, a maior parte dos pais, antes do verdinho aparecer, fala assim: eu quero que meu filho seja um pessegueiro. Não importa se é uma roseira, não importa se é um pinheiro, ele pega o pinheirinho e fala: vai virar pessegueiro. Essa mania que tem de mãe querer ser mãe de top moda. A menina não quer saber de nada disso. Ela acha isso de uma absoluta frivolidade. Ela quer ser enfermeira, só que vai ser top model. Eu vivo muito esse negócio de jogador de futebol. O moleque tem que ser jogador de futebol. O primeiro desafio que você desempenha, você e o seu marido, é falar assim: o que vem aí, o Henrique? É um pessegueirinho? É uma laranjeira? Né? Então, a existência espera que pessegueiros deem pêssegos. Né? Se você, mulher, se casa com um pessegueiro, deixa eu te falar, o pessegueiro vai te dar pêssego. Eu sei que nenhuma das mulheres aqui faz isso, mas tem mulheres que se casam com um pessegueiro e ficam esperando de uma laranja, vai ficar batendo no coitado do marido. Ah, mas meu cunhado tem um Mercedes. Pô, mas meu cunhado é outra coisa. Então, esse é o grande desafio da gente. Agora, tem uma coisa legal, um desafio legal, que é a gente respeitar a vida. Infelizmente, as escolas não respeitam a vida. Né? Quanto mais bagunceiro for seu filho, mais ele vai apanhar da vida. Eu vou contar uma história que está num livro chamado Sempre em Frente. Quando eu era adolescente, eu era espoleta. Eu era muito bagunceiro, muito bagunceiro. Isso há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E na escola que eu estudava, que era uma escola pública, antigamente a escola pública era as grandes escolas, eles se matavam para entrar, eu estudei com a Chuchu e tal. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu estava para ser reprovado. E nessa escola que chama Canadá em Santos, se o aluno fosse ser reprovado por menos de 1 ponto, a professora e o aluno iam falar com o diretor. O professor Edésio, inesquecível Edésio. Até recebi uma carta dele esses dias que precisou responder. Aí, a dona Rosinha, a professora, chegou para o professor Edésio: olha, o Roberto é bagunceiro, ele presta atenção, ele é um líder negativo, ele me descascou. Portanto, eu vou reprová-lo. Aí o professor Edésio chegou e falou assim: Dona Rosa, era a professora Rosinha, mas ele chamava Dona Rosa. Né? Para marcar assim um respeito pela Dona Rosa. Dona Rosa, o Roberto é do teatro. O Roberto, ele joga bola, ele joga basquete. Imagina, eu já joguei basquete, por isso que eu gosto do boxe, né? O Roberto toca numa banda de rock. Ele é um sujeito criativo. Essas pessoas criativas, elas não ficam sentadas. Elas não ficam sentadas. Eles são pessoas curiosas. E aí ele falou, me defendendo. E no final eu lembro dessa frase: um dia a senhora vai ter muito orgulho de ter dado aula com o Roberto. Eu tenho certeza. Ela escutou, falou assim: por mim ele está reprovado. E ela provavelmente, a Lili, pensou assim: eu vou ter muito orgulho de ter reprovado o Roberto Chiniachina. Ela me reprovou. Muitos anos se passaram. Uns 10 anos atrás, eu fui para Santos fazer uma palestra. Clube, 3.000 pessoas. Né? Santos, Roberto Chiniachina voltando para Santos. Aí fui eu lá, todo ingênuo, que eu vim para cá fazer uma palestra. O pessoal da produção me arrumou o professor Edésio e um monte de gente que tinha me dado aula no Colégio Canadá. Eles não mostraram o professor Edésio, mas quando eu cheguei assim, que a gente fica sempre atrás, né, um pouquinho, que eu olhei e falei: gente, a dona fulano, o pessoal do Canadá. E eu, que tinha sido trucidado para os professores,
sentir um sentimento humano, totalmente humano. Totalmente humano. Porque deixa eu contar para vocês, frequentemente, 24 horas por dia, eu tenho sentimentos humanos. E eu olhava aquele pessoal e falava assim, pagaram ingresso para estar aqui. Diziam que eu não ia estar em nada. Mas o outro lado, o meu lado não tão humano, falou assim, pô, que legal, né? O pessoal mudou de ideia a meu respeito, né? Eu lembro da moça da biblioteca, né? E aí uma hora a gente ficou assim conversando, eu falei, pô, a bibliotecária, né? Eu falei assim, puxa, você não era da biblioteca do Canadá? Sou. Pô, cara, você era um rato de biblioteca, todo dia você ficava lá 4, 5 horas lendo, né? Óbvio que ela estava falando, cabulando aula lá dentro. Então eu estava sentado assim para chamar, de repente, entra o professor Edésio. Puxa, agora ele está com 80 e não sei quantos anos, está 90, ele já está com 70. Aí, olha, Roberto, nós queremos homenageá-lo e nós convidamos o professor Edésio para homenageá-lo. Quando eu li o Edésio, já velhinho, 80 anos, ele assim, eu não segurei. E o Edésio começou a falar. E esse pessoal de antigamente, quando eles começam a falar, eles não param de falar. E o Edésio, ele lembrava de mim. Ele falava assim, pô, Roberto, eu lembro, sabe, que você era do teatro, e você jogava bola, e você tocava guitarra, e você tinha um cabelo comprido, e não sei o quê, e papapá. E quase que ele falou, eu lembro quando a professora Rosinha te reprovou. Aí o sujeito disse, nós queremos chamar o Roberto Chiliachica aqui no palco. Pelo amor de Deus, e o professor Edésio, num ato de generosidade, falou, professores, né, que era para o do Canadá, que tinham me detonado o tempo todo. Nós precisamos acreditar nos nossos alunos. Às vezes eles parecem muito bagunceiros, mas essas pessoas têm a semente da realização. E eu chorava, que nem um bezerro desmamado. Sabe, a gente precisa saber se a gente é pai de um pessegueirinho, de uma roseirinha, de uma laranjeirinha, sabe, de uma bananeira. Talvez as pessoas não deverem bananeiras, entendeu? Vai dar banana, pô. Mas e daí? Sabe, são as minhas bananas. São essas bananas que eu tenho para fazer. Proteja o Henrique dos caras que vão pegar o pessegueirinho e vão fazer roseira orquídea. Né? Orquídea no Brasil é mais orquídea. Não, ele tem que produzir orquídea. Você vai ser um produtor de orquídea frustrado. A última história, pode ser? Essa história eu também escutei lá na Língua. Quem tem mães, acho que, não estou dizendo de você, tá? Não estou dizendo de você, tem mães que nunca estão satisfeitos com o que os filhos são e que os filhos conquistam. Vocês nunca estão fazendo assim, tá lá fora tem. Então diz que tinha uma mulher, essa é uma história judaica. Aí, judaica não, desculpa, é uma história israelense. Aí diz que a mãe morreu, né? E ela estava satisfeita com o filho, ela tinha 5 filhos, todo mundo não fazia o que ela queria, ela frustrada. Ela conversou com as amigas, todas as mães frustradas. Né? Ela falou assim, quando eu morrer eu quero ver Virgem Maria, eu quero ir lá no céu procurar a Virgem Maria, mãe de Cristo, o mestre dos mestres, o sábio maior, o Deus do amor, o príncipe do amor. Aí quando ela morreu, foi direto lá. Maria, eu queria muito te conhecer, porque todas as mulheres que eu conheço estão frustradas com os filhos, insatisfeitas. Eu queria conhecer você, mãe dos mestres, Deus do amor, Pai da existência. Como que você se sente, Maria? Ela falou, frustrada, eu queria que ele fosse médico. Da Fundação, os livros da Fundação. Opa, livro é
e agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade. Obrigado a você Obrigado por me dar a todos. chance de falar essas coisas. Quero agradecer de novo você, né, por me dar chance de falar desses temas que eu nunca falo. Como você pode imaginar, as organizações têm muito interesse de escutar esse tipo de conversa, né? Que legal. Obrigado. Até hoje, então, foi mais um